enfermeira Teresa Amorim, trabalho na unidade de neonatologia do Hospital de Gaia, sou enfermeira especialista em saúde infantil e pediatria. Vou falar sobre a importância da família na amamentação quando o bebê está muito tempo internado num serviço como uma neonatologia. Este é um tema que nos é muito sensível na unidade, porque efetivamente nem todos os bebés nascem com acesso à alimentação oral ou até mesmo à alimentação de todo. Logo aí existem dificuldades e obstáculos para os pais superarem e a família está subjacente a todo este processo. Sem qualquer dúvida que a amamentação dá à criança o melhor começo de vida, contribuindo também para melhorar a saúde da mãe. No entanto, nestas imagens é possível deduzir precisamente os obstáculos que têm que superar, as dificuldades encontradas por eles no caminho para o sucesso da amamentação. Podemos ver a ventilação assistida, as sondas gástricas, catéteres. Tudo isso são dispositivos médicos que dificultam a amamentação. Existem também as complicações decorrentes do processo de doença da criança. Tudo isso são dificuldades a superar que a família próxima tenha um papel fundamental a nível de apoio e de suporte. Qual é então o papel da família na manutenção da amamentação nestes bebés doentes, de baixo peso ou prematuros? Com efeito, a OMS e a Unicef recomendam a amamentação exclusiva desde o nascimento até aos 6 meses de idade e a manutenção da amamentação com alimentos complementares até aos 2 anos de idade ou mais. No entanto, sabemos que a maioria das mães, na maioria dos países e principalmente aquelas em contexto de filhos em internamentos de longa duração, acabam por iniciar leites de fórmula antes dos 4 meses. Muitas delas conseguem subsistir com a amamentação, mas o desmame vai ser necessariamente precoce antes dos 2 anos e existem razões para isso que passam por as mães não acreditarem na sua capacidade de amamentar, acreditam que têm leite insuficiente, que o seu leite é mais fraco do que o normal, ficam prejudicadas por algumas dificuldades iniciais que não conseguem mesmo superar. Uma mãe internada ou em alojamento hospitalar a acompanhar um filho internado acaba por muitas vezes não ter a ajuda que deveria ter a nível científico. As próprias rotinas do serviço hospitalar, por vezes, não são aquelas que providenciam mais apoio nestas situações e logo aqui está patente o importante papel da família a nível, no sucesso da amamentação, a nível de acompanhamento, logístico, principalmente quando existem outros filhos em casa, porque é uma importante fonte de apoio pelos vínculos afetivos, pela proximidade geográfica de residências, pela possibilidade até mesmo da família ter uma forte tradição a nível de amamentação, experiências positivas. No entanto, tem sempre de haver uma parceria profissionais de saúde família, porque estas experiências, esta entreajuda, estas ideias práticas para superar dificuldades dos familiares, muitas vezes são mitos, baseiam-se em crenças, são incorretas, não estão atualizadas e nisto cabe aos profissionais de saúde aqui estabelecer um paralelismo permita ajudar de uma forma mais científica e mais atualizada. Nós informamos sempre todos os pais sobre as vantagens e sobre a importância da amamentação, contudo, os pais destas crianças merecem uma especial preocupação. Falamos deste assunto com especial profundidade, de uma forma mais sistematizada, mais concertada, com uma base de empatia, de aceitação, porque eles depois também vão tomar as suas decisões esclarecidas e devemos estar despertas para isso. Os fatores-chave para o sucesso da amamentação destes bebés não são efetivamente a produção de leite, porque a fisiologia da lactação requer algumas estratégias que podem ser explicadas e facilmente conseguimos contornar esta situação, mas sim o tempo, a disponibilidade, o apoio, o encorajamento por parte dos profissionais de saúde e da família. Aí é que está o mais importante neste sentido. Estes pais vão passar por algumas dificuldades iniciais que poderão logo comprometer o sucesso da amamentação, como sendo a falta do contacto pele a pele, logo após o parto, uma prática conhecida como facilitadora, a falta de uma primeira adaptação à mama, muitas vezes ela não acontece quando os bebés são internados de imediato, a falta do alojamento conjunto, que muitas vezes não é possível, entre outras práticas facilitadoras. Lactentes prematuros, com baixo peso ou com necessidades especiais precisam de leite materno tanto ou mais do que os bebés saudáveis. As vantagens e importância do leite materno para estes bebés passam por o facto do leite materno conter fatores imunológicos protetores, ajuda a prevenir várias infecções, contém fatores de crescimento,
permite o desenvolvimento e a maturação de vários órgãos no lactente, contém enzimas que facilitam a digestão e a absorção do leite, tão importante nesta fase de tratamento do bebê. É também especialmente importante nas questões de internamentos em neonatologia, porque o leite materno tem um papel importante a acalmar o bebê, a reduzir a dor associada aos procedimentos invasivos, a reduzir a dor associada à própria doença do bebê, proporciona à mãe um papel nos cuidados ao bebê que nem sempre o tem. Desta forma ela sente-se mais incluída, tal como o pai, e desta forma também estabelece-se então uma vinculação entre eles e um bebê que muitas vezes não sai da incubadora. Ou seja, a amamentação traz efetivamente benefícios psicológicos para os pais, para os bebés, tão importantes nesta fase de desalento destes internamentos, de preocupação, de ansiedade com o estado de saúde de um filho. Ajuda a mãe e o bebé a estabelecerem a sua relação íntima, ajuda a que a mãe consiga responder de uma forma mais afetuosa a este bebé com quem não tem um contacto muitas vezes tão íntimo quanto isso, queixa-se menos das desvantagens da amamentação, sentem-se motivadas, sentem-se mais felizes, acabam por conseguir superar de uma forma muito mais positiva todos os obstáculos encontrados. Tendo em conta todas estas vantagens e a importância do leite materno que falamos até agora, importa explorar o método para alimentar o bebé, que dependerá então das suas características pessoais e da sua condição de saúde. Isto porque, como já falamos, muitas vezes não vão ser então amamentados por adaptação à mama. De um modo geral, os cuidados podem ser divididos em categorias de acordo com a condição do bebé. Existem os bebés que não podem de todo ser alimentados por via oral, ou porque têm que ter uma sonda gástrica, ou porque estão ventilados, ou porque estão mesmo em pausa alimentar, ou porque têm algum problema cirúrgico. E existem os bebés que podem ser alimentados por via oral, mas podem ainda não conseguir mamar. Isto porque nós deduzimos que eles já têm as competências, que já têm os reflexos inatos, no entanto, ainda não estão treinados, ainda não têm a maturidade ainda precisa de treino e de aprendizagem para isso. Tendo em conta a importância do leite materno, que já estive a falar, e as formas de alimentação do bebé com leite materno extraído ou não, é importante também salientar o apoio ao aleitamento materno a providenciar na unidade de neonatologia. Deve ser promovido o contacto entre a mãe e o bebé tanto de dia como à noite. A mãe deve ser incentivada a visitar, a cuidar do seu bebé tanto quanto possível. Deve ser promovida sempre a utilização do leite materno para a alimentação do bebé. Isto porque a mãe produz anticorpos contra bactérias e vírus com os quais entra em contacto. Uma vez que está presente na neonatologia, ela entra em contacto com os agentes microbianos aos quais o bebé está exposto e nisto vai facilitá-lo na prevenção de infecções e a combatê-las. Devemos também facilitar o contacto pele a pele ou o método canguru, dada a sua importância, incentiva a vinculação, promove uma maior produção de leite. Tudo é mais facilitado até porque o bebé fica num posicionamento por baixo da roupa da mãe em que mais facilmente procura a mama e muitas vezes até consegue. Vai ter um impacto positivo tanto no neurodesenvolvimento do bebé como também a nível do benefício psicológico na mãe ou até mesmo no pai, que também pode fazer o contacto pele a pele. Neste apoio todo é transversal que deve ser proporcionado sempre apoio emocional e deve ser realizada uma abordagem centrada na família com o envolvimento de pais e familiares próximos. Nesta etapa do Covid, o hospital viu-se perante um plano de contingência peculiar, atípico, que criou bastantes barreiras à entrada da família. As visitas foram completamente impossibilitadas, ainda estão. Mesmo o pai tinha horários e dias para visitas. Neste momento já temos as visitas diárias do pai, com horário específico. Os familiares próximos continuam a não poder visitar, até mesmo irmãos do bebé. São questões que ainda poderão vir a alterar-se, mas neste momento temos que nos adaptar a elas e efetivamente este apoio da família muitas vezes é um apoio mais logístico, é um apoio mais de organização a nível do domicílio, ao qual nós não temos assim tanto acesso, enquanto que noutras alturas já chegamos a fazer ensinos aos avós, até mesmo aos irmãos, sempre que demonstraram adesão nesse sentido.
Para que se possa falar em apoio ao aleitamento materno na unidade de neonatologia, importa também falar sobre o cuidar e acolher da mãe e do pai na unidade. A mãe é muito importante para o bem-estar e para a sobrevivência do recém-nascido. É fundamental ajudá-la a permanecer no hospital enquanto o seu bebê estiver internado. Se a mãe vem de longe e pretende permanecer junto do seu bebê, o hospital deve providenciar um local para ela poder descansar, deve assegurar-lhe as refeições e isso deve estar garantido. Deve ser dada à mãe uma cadeira adequada para permanecer perto do bebê, para que os pais se sintam acolhidos na unidade. É importante que sintam, por parte da equipa de saúde, um tratamento empático, de aceitação perante as suas decisões. Oferecer tempo e um ambiente calmo são também fatores positivos. Salientar os comportamentos positivos do bebê. Todos os dias elogiar um comportamento novo do bebê, elogiar que a mãe conseguiu extrair leite materno para todas as refeições, elogiar que aumentou de peso. Todas estas pequenas informações para os pais representam encorajamento, representam capacitação, fazem toda a diferença. Aumenta a confiança da mãe na sua capacidade de amamentar. Falados sobre a importância do leite materno e sobre o apoio que é providenciado na neonatologia para o aleitamento materno aos pais, importa também salientar a preparação da alta do bebê da unidade, que nestes internamentos de longa duração muitas vezes têm especificidades, não são bebés que vão para casa completamente bem, têm sempre algumas questões com a respiração, com a alimentação, dificuldades alimentares. Há sempre algumas partes sensíveis que necessitam ser trabalhadas até para os pais reconhecerem alguns sinais de alarme. Portanto, antes da alta, é necessário que os pais saibam reconhecer que a amamentação está a correr bem, ou seja, eles devem saber alimentar o seu bebé, devem saber reconhecer quando algo não está a correr bem, sinais de alarme. Os pais devem também saber como obter apoio e o tipo de apoio que necessitarão em casa. Deve ser promovida a colaboração entre a equipa de saúde, grupos de apoio da amamentação, comunidade local, família. O apoio da família e amigos é, em geral, a mais importante fonte de apoio, aquela que deve ser melhor trabalhada. E eles é que vão ser o alicerce destas famílias. Em jeito de conclusão, a amamentação em recém-nascidos prematuros de baixo peso ou com outras necessidades especiais é então viável, é possível, desde que se pratiquem sempre atitudes de incentivo à amamentação. É fundamental o encorajamento, a capacitação e, para isso, a família deve estar sempre numa base de apoio e de suporte.